Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 4, e o verso 24 diz assim. Segundo Reis 4, 24. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar. Glória a Deus. Senão quando eu tu disser. E eu quero ficar com essa frase: guia e anda, e não te detenhas no caminhar. Glória a Deus. A Bíblia nos revela, glória a Deus, que é um dos grandes sinais da volta do Senhor Jesus Cristo seria a apostasia. Apostasia moral e apostasia teológica. E nós temos visto isso. Nós temos visto a cada dia se cumprir esse tão grande sinal da parte de Deus. Apostasia teológica são as heresias que temos escutado nesses últimos dias, o homem querendo modificar a palavra de Deus, mentindo, enganando. Glória a Jesus. Dizendo que pecado não é mais pecado. Isso é apostasia teológica, né? Ensinando aqueles que aceitam Jesus Cristo a andar com o mundo e se agradar do mundo e viver como o mundo vive. É isso que nós temos visto. Glória a Deus. Isso é apostasia teológica. Os grandes homens, doutores, pregadores, ensinando a se conformar com o mundo e trazendo os costumes do mundo para dentro da igreja. Comemorações mundanas que hoje já fazem parte, né, da igreja. De um povo que Deus chamou, segundo está escrito na palavra de Deus, para ser santo, para ser separado, para fazer a diferença. A apostasia teológica que está vindo através de grandes ensinadores, teólogos. Glória a Jesus. Mas a palavra de Deus, ela deixa bem claro, louvado seja o nome do Senhor, que também existirá apostasia moral. Apostasia moral. Ou seja, é apostasia individual. É apostasia de pessoas que abandonarão a sua fé em Deus, que deixarão o caminho do Senhor, que se afastarão da presença de Deus. E nós temos visto isso também se cumprindo de uma forma crescente. São muitos que têm aceitado Jesus, mas também são milhares que têm se afastado da sua fé. A Bíblia nos ensina, Judas, o meio-irmão de Jesus, ele nos traz uma advertência quando ele manda a gente guerrear, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Glória a Deus. E eu vejo aqui uma frase de uma mulher que pode incentivar, amém, os nossos corações, pode aumentar o nosso ânimo de acordo como nós a recebemos. 2 Timóteo 4. Porque não existe desculpa para o abandono da fé. Tá bom, Messi.
Não existe, amados, pretextos para se deixar Jesus, para parar na caminhada. Não existe. Glória a Deus. Porque o próprio Jesus disse que nós enfrentaríamos grandes dificuldades. Amém. O apóstolo Paulo, ele faz uma relação Quem? das dificuldades que ele enfrentou. Mas ele não abriu mão do seu Deus. Alô? E quantos hoje não estão parados, já não estão mais frequentando a igreja, já desistiram, estão em casa, foram vencidos? Quantos? Quantos já não sentem mais nem o prazer de buscar a Deus? Aí eu vejo essa mulher dizendo assim, olha, guia, anda, não te detenhas no caminhar. Ou seja, não para. Outrora o pastor Romulo leu o que esta mulher fez. Essa mulher observou um homem de Deus e foi através do exemplo deste homem de Deus que ela se firmou. Construiu um quartinho para ele e Deus a recompensou com um filho. E quando esta criança cresce, de repente essa criança tem uma forte dor de cabeça e morre na presença de sua mãe. Estava no campo trabalhando com o pai de repente manda para casa a criança porque estava com uma forte dor de cabeça e em casa essa criança morre. O que é que esta mulher faz? Desiste de tudo? Glória a Deus. Acusa o homem de Deus? Perde a fé? Não. Esta mulher pega o filho único, querido, morto, coloca naquele quarto que ela fez para o profeta, homem de Deus, sem revelar nada ao seu esposo, chama um servo, que albarda uma jumenta, prepara a jumenta, para aquela mulher se sentar e ela ainda diz mais, olha, guia, anda, não para no caminho, não detenhas no caminho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio a todas as dificuldades, em meio ao grande problema da sua vida, aquela mulher sabia que a única coisa que ela não poderia fazer era parar. Louvado seja o nome do Senhor. No meio de tudo que você tem enfrentado, a única coisa que você não deve fazer é parar. E aquela mulher disse, anda, caminha. Glória a Deus. E esta é a resposta de Deus para mim e tua vida nesta noite. Glória a Deus. Você que está pensando em desistir, parar, é a única coisa que você não pode fazer, porque a tua vitória está em andar. A tua vitória está em caminhar. A tua vitória está em buscar aquele que tem a bênção. Sabe para quem aquela mulher foi? À procura do mesmo profeta, Eliseu, que um dia olhou para ela e disse, olha mulher, no tempo determinado, daqui a 9 meses, tu vai abraçar um filho. E ele disse, se cumpriu. Então ela sabia que ela não podia regressar. Ela tinha que prosseguir, ir avante. O homem de Deus é uma figura da presença de Jesus, amados. A minha vitória e a tua está em caminhar, buscando o Senhor, olhando para o alvo. Glória a Deus. Não parar. E aquela mulher foi. E o interessante é que a Bíblia diz assim, olha. Partiu ela, o verso 25. Depois de albardada a jumenta, depois que ela disse para o moço, guia, anda, não te detenhas no caminhar. No 25 ela diz, o 25 diz, partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. Glória a Deus. Ao Monte Carmelo. Ainda tinha que subir o monte. E subir monte a gente sabe que requer esforço, dedicação, compromisso, força, vigor. Glória a Deus. Mas ela subiu o monte. E no meio da luta o Senhor diz assim para mim e para você, suba o monte.
Glória a Deus, está difícil, tá? Aí às vezes o crente quer escutar Deus dizer assim, fica um pouquinho, descansa. Não, Deus nunca vai dizer isso. Tá difícil? Aí Deus diz para mim e para você, suba o monte. Glória a Deus, não te detenhas, não para por causa disso não. Glória a Jesus. Sabe por quê, irmão? Está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, o verso 38 e o 39. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar? Olha aí, Deus nunca vai mandar a crente voltar, não. Deus nunca vai mandar a crente recuar. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. É Deus que diz isso. E como é que Deus vai mandar o crente parar? Não, irmão, eu parei porque Deus sabe de tudo, não é? Não. Às vezes nós estamos jogando para Deus a culpa dos nossos próprios atos. Glória a Jesus. Aquele que recuar, aquele que voltar atrás, aquele que desistir. Ei, diz Deus, a minha alma não tem prazer não. Glória a Jesus. Aí o 39, o autor de Hebreus diz assim, mas nós, porém, não somos daquele que se retiram para a perdição, recuar e se perder. Mas você é crente em casa, ninguém é crente em casa não. A própria Bíblia nos ensina na igreja primitiva que é o modelo para a nossa vida. A Bíblia diz que o fundamento da igreja é a doutrina de Jesus Cristo e os apóstolos. Então Atos é a doutrina que nós devemos seguir, o modelo que devemos seguir. E a Bíblia diz no capítulo 2 de Atos que o povo vivia reunido, congregando todos os dias no templo. E olha que hoje não é nem todos os dias. Glória a Jesus. Ninguém é crente em casa não. Nós, porém, não somos daqueles que se retiramos para a perdição. Certamente os que recuam, o autor de Hebreus que dizer que vai se perder. 39 está concordando com 38. Aquele que recuar, minha alma não tem prazer. Aí o autor de Hebreus diz, nós, porém, não somos daqueles que se retiram, não. Que se recuam para a perdição, não. Glória a Deus. Recuar, irmão. Recuar, irmã, é a mesma coisa que se perder. Glória a Deus. Perder a salvação. Perder o alvo. Perdeu a visão do céu. Certamente se embaraçará. Louvado seja Deus. Aí ele termina aqui, olha. Mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. A nossa alma só será conservada, irmão, do pecado, do mundo que está aí fora, querendo nos destruir. Se nós permanecermos na presença de Deus, este é o segredo. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo está aí, cada dia mais aparecem atrativos para fascinar a carne. Glória a Deus. Cada dia mais aparecem atrativos para embaraçar a vida dos crentes. Glória a Jesus. É por isso que o crente deve ter uma alimentação saudável. Deve estar na presença do Senhor constantemente. Para resistir o diabo, para resistir o mundo, para resistir os banquetes do mundo. Louvado seja Deus, que não são ruins para a carne. Os banquetes do mundo trazem prazer para a carne, mas matam o espírito. Porque Paulo, ensinando aos Romanos, Paulo diz claro, ensinando aos Gálatas também, que aquele que alimenta a carne, com certeza, ele mata o espírito. Não cumprireis as obras infrutuosas da carne e vivereis. Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Jesus lá em Lucas 11 diz assim, e o verso 15 em diante, quem não é comigo é contra mim. 23, perdão, em diante. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Olha a lição que ele nos dá. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ou seja, aceitamos Jesus, sai o espírito imundo, que antes fazia a gente
se conformar com este mundo pecaminoso, mentir, enganar, se prostituir, beber, farrar. Glória a Deus. Antigamente, quando o ser humano nós não tínhamos Jesus, era assim, era o espírito imundo. Aí sai o espírito imundo e entra o quê? Entra o Espírito Santo, quando a gente se arrepende e busca Jesus com a alma sedenta. Entra o Espírito Santo. Aí o que acontece, missionária? O espírito imundo sai do homem, como disse Jesus aqui, ó. Aí anda por lugares secos, buscando repouso e, não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Já pensou? Sai o espírito imundo. E o que é que acontece? Aí o espírito imundo anda buscando um lugar. Amém? Buscando um lugar. Sim. Vidas, né, para morar. Aí ele não encontra. O que é que ele diz? Já sei. Olha o que ele diz: eu vou voltar para minha casa de onde saí. Olha, aquele espírito imundo que saiu da minha vida e da tua, ele procura lugares, não encontra, e ele vai vir agora à procura da gente, à procura do crente que aceitou Jesus. Aí quando chega lá, se chegar na casa e achar a casinha preparada para ele entrar, varrida e adornada, mas não é limpinha com o Espírito Santo não, é varrida e adornada, cheia de impureza, de pecado. Aí ele diz: pronto, é agora que a gente vai morar aqui, ainda vou trazer mais 7. Mais 7. E Jesus disse que o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Já pensou? Mas quando o espírito imundo que saiu da minha vida e saiu da tua, louvado seja o nome do Senhor, vai procurar aí outras pessoas. Aí eu vou voltar para aquela casa. Quando chega, sabe como é que encontra a casa? Bendito é o nome de Jesus. Encontra a casa lavada com o sangue do Cordeiro de Deus, Santo Deus de Israel. Encontra a casa, irmão, é preenchida com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Não sente mais prazer pelas obras infrutuosas da carne. Glória a Deus. Ele bate em retirada. Aí a gente não pode mais não. Essa casa foi comprada e o dono dela é Jesus. Eita Deus grande e poderoso. Aí Satanás fica, olha, querendo brecha, querendo parar a crente. Aí Pedro diz assim, olha, na segunda carta, capítulo 2, verso 20, Pedro diz assim: porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornar-se-lhe-á o último estado pior do que o primeiro. O apóstolo Pedro aprendeu bem direitinho com o Senhor Jesus Cristo. Ele repetiu a frase de Jesus: o último estado do homem é pior do que o primeiro.